Salve, meus amigos, Carlos aqui no Centrão, Sindicato dos Bancários aqui em São Paulo, Edifício Martinelli. Tô aqui acabou de rolar o debate sobre liberdade na internet, mais acesso para a população, banda larga, etc, etc. O Sérgio Amadeu tá aqui comigo, um cara que eu já entrevistei algumas vezes pro videoblog Bola e Arte, e é um cara que não para quieto, tá sempre pensando aí. Eu falo não para quieto porque ele tava agitado, e eu sempre fui um cara que não paro quieto também, acho isso maravilhoso. Então, muitas ideias borbulhando na cabeça para se abrir espaços em relação à tecnologia e à comunicação no Brasil. Então, quero saber como você classifica o serviço de internet comercial privado atualmente no Brasil. Olha, é lastimável, ele desrespeita você como cidadão, desrespeita você como consumidor. Pensa numa coisa, como ser humano, se você tivesse uma energia elétrica do jeito que é a banda larga, aliás, tem cidades que tem gerador que funciona que nem a banda larga é pra gente aqui, comparando com a energia elétrica. Imagine se a gente não pudesse conectar, ligar um aparelho elétrico na hora que a gente quer. Imagine se a gente não pudesse fazer, escolher tomar banho na hora que a gente quer. Hoje acontece com a banda larga a mesma coisa que acontece com a energia elétrica em lugares que não tem tensão suficiente, que não tem uma rede estruturada, como era lá no início dos anos 50. Essa que é a questão. Isso é fruto de um modelo de privatização completamente equivocado. E agora nós precisamos fazer, eu estava falando aqui o seguinte, a gente tem que pressionar o governo para ter um plano de banda larga bom, com preços acessíveis a todo mundo, com qualidade, com estabilidade, acima de 2 megabits por segundo. Isso é uma coisa, pressionar o governo. Mas eu chamo a você que está me ouvindo aí no Carlos, entrevista, eu chamo você a dar uma busca na internet, no seu buscador preferido, numa coisa que chama Open Source Satellite. A comunidade está se organizando no mundo para lançar uma rede de satélites coletivos que linkem nossos coletivos e que a gente possa se comunicar com uma infraestrutura de backbone comum, um grande commons da comunicação, para dar um enfrentamento devido a essas grandes operadoras. Aí você pode dizer, pô, mas isso é muito difícil. Sem dúvida que é. Assim como escrever 7 milhões de linhas de código de um sistema operacional, para muitos era impossível também. E hoje a gente faz, se você entrar no SourceForge, que é um site, repositório de software livres do planeta, você vai ver mais de 2,5 milhões, 2 milhões e meio de desenvolvedores registrados e mais de 260 mil softwares disponíveis, todos abertos e desenvolvidos colaborativamente. Então vamos nessa. Como você se sente quando você vê uma propaganda, uma publicidade na TV da NET, com o tiozinho lá russo, ou da Telefônica ou da TVA? Eu sei assim, eu não me considero um cara otário, e acho que ninguém que está assistindo isso aqui do povo brasileiro não se considera otário. Então a galera tem que se mobilizar, porque a publicidade ainda, os caras dão um serviço zoado e ainda fala na publicidade que tem várias paradas e que te ama. Vou te contar, ô Carlos, eu fui chamado na Carta Capital no final do ano passado fazer um debate. Estava o Rogério Santana, eu, o presidente da Telefônica. O presidente da Telebrás, a empresa pública para competir com as teles aí. Sabe, e tinha mais um cara que eu não me lembro o nome. Você acredita que eu fiz um monte de questionamentos ao presidente da Telefônica? Ele, na hora de falar, o Rogério Santana também tinha feito, ele fez um PowerPoint motivacional que falava das maravilhas da Telefônica e terminava com o Campus Party. E ainda falava assim, o Sérgio Amadeu já trabalhou na Campus Party. Pô, o que é verdade. Como se
eu tivesse trabalhado os conteúdos da Campus Party e tem a ver com a Telefônica, não tem nada a ver. Mas por que eu tô te falando isso? Porque os caras não respondem nada que você fala. É um desrespeito total e eu acho um equívoco. Eu acho que essas mega empresas de cabo hoje, de telecom, elas precisam ser enquadradas. Por quê? Porque eles não têm o direito de interferir no conteúdo, na criatividade, naquilo que foi a internet até hoje. Esse grande repositório de ideias, de coisas fervilhantes, de liberdade. Então é o seguinte, vamos lutar por uma internet livre, segura. Segura para quê? Segura para os criadores, segura para os cidadãos, segura para garantir a diversidade cultural. Nada desses caras ficarem fazendo propaganda, enganando as pessoas e querendo falar que nós devemos fazer o que eles querem. Não, nós devemos usar a internet do jeito que a gente quer. É isso aí, Carlos. Finalização. Finalização. Diga aí. Finalização. Existe esse aqui que é o apito indígena do Bolearte. Sim. Que ele tá medindo o nível de mudança, de transformação. Em relação à internet, ó, ele funciona basicamente... Isso é difícil, hein, cara? Você vai dar uma soprada pra medir, falando quanto que tá o nível da transformação. Peraí. Quanto que tá o nível da transformação em relação a esses assuntos, essas questões de internet no Brasil? Se tá baixinho, se... Não. Vai medir o nível. Fala aí que eu vou explicar. Qual vai ser o nível? É o seguinte, a internet no Brasil, ela avançou bastante, só que esse nível, ele precisa ser muito mais forte, entendeu? Como que ele precisa ser? Puta, vai demorar. E infinito ainda, que falta pra mais. É nóis. Valeu, esse é o Sérgio Amadeu aí, ativista em relação às questões de cultura digital, banda larga no Brasil. E tomara que essas coisas mudem, muitas outras coisas no nosso país, porque o Bolearte está aqui para isso e muitas pessoas estão lutando por isso. E tomara que muitas mais lutem, porque não dá mais para viver sobre a cela de corporações e multinacionais safadas, como disse Black Alien quando foi no Bolearte. Vamos mudar essa história, porque a mudança está em curso.